A porta de vidro se abriu com um rangido discreto, mas o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O som das botas sujas contra o piso impecável fez alguns cabeças se virarem. E quando viram quem havia entrado, foi como se o tempo tivesse parado. Um homem negro, alto, vestindo um macacão jeans manchado de terra e uma camisa xadrez vermelha. Chapéu de palha na cabeça, olhar firme. E nas mãos, uma caixa de ovos caipiras. "Posso ajudar?" perguntou a recepcionista, com as sobrancelhas arqueadas, claramente incomodada com a presença daquele homem fora de contexto. "Vim entregar um pedido", respondeu ele, com a voz arrastada de quem nasceu e cresceu no interior. "Falaram que era aqui mesmo. Lima em Chaves Logística, né?" Ela não soube o que responder. Estava claro que não era comum receber entregas assim. Um trio de funcionários engravatados, parados perto do corredor, se cutucava e segurava o riso. "E isso? Um mascote da fazenda?" sussurrou um deles, abafando a gargalhada. "Deve ter confundido com a feira", disse outro, sem se preocupar em esconder o deboche. João Bento, o homem da caixa de ovos, ouviu tudo, mas não disse uma palavra. Apenas olhou nos olhos deles, como quem já sabia exatamente o que estava por vir. Com passos calmos, ele continuou andando pelo corredor até sumir de vista. Mal sabiam aqueles engravatados que o homem com cheiro de terra molhada e ovos nas mãos voltaria no dia seguinte, como o novo dono de tudo aquilo. Enquanto João desaparecia pelos corredores com sua caixa de ovos, o riso ecoava pela copa da empresa. 3 funcionários, todos jovens, bem vestidos, com seus relógios importados e cabelo milimetricamente alinhado, faziam questão de manter o sarcasmo vivo. "Gente, aquilo foi real? O cara literalmente entrou aqui vendendo ovo?" disse Gustavo, um dos supervisores mais arrogantes do setor de logística. "Se for todo dia assim, pelo menos a gente vai ter omelete na reunião", brincou Vinícius, arrancando risos da recepcionista, que fingia não estar ouvindo. A funcionária do RH, Luana, que passava perto com uma pilha de relatórios, soltou um comentário em tom seco. "Pelo menos ele trabalha com algo honesto." Mais do que posso dizer de muito gerente por aqui. Mas ninguém deu ouvidos. O clima era de desprezo disfarçado de piada. Nenhum deles sabia o nome do homem. E, sinceramente, nenhum queria saber. Era só mais um caipira cruzando as linhas do que eles consideravam seu mundo. O mundo do ar-condicionado, dos dados em tempo real e das planilhas com gráficos coloridos. No andar de cima, na diretoria, o clima era outro. Um burburinho discreto corria entre os gestores. A empresa estava prestes a mudar de mãos. Mas tudo era tratado em sigilo, como se palavras mal colocadas pudessem fazer o prédio desabar. Foi então que, ao final do expediente, a recepcionista notou algo estranho. O homem da caixa de ovos não saiu pela porta da frente. Já passava das 6 da tarde. A maioria dos funcionários estava de saída, alguns ainda colados nas telas tentando impressionar os chefes com horas extras espontâneas. A recepcionista, sentada atrás do balcão com a maquiagem já vencida pelo calor do dia, folheava o celular distraída quando levantou os olhos e franziu a testa. O homem com a caixa de ovos não havia passado por ela para sair. "Estranho", murmurou, tentando lembrar se ele usou a escada de emergência ou se alguém o havia conduzido a algum setor específico. Procurou nos registros da portaria, puxou a câmera da entrada lateral. Nada. João Bento tinha simplesmente entrado e sumido. No grupo de WhatsApp dos funcionários, Gustavo mandou uma foto em tom de piada. "O novo fornecedor gourmet da firma KKKK." Imagem borrada de João segurando os ovos. "Quem pediu ovo caipira pelo iFood Rural?" A mensagem viralizou. Muitos riram, outros ignoraram. E alguns, como a estagiária Patrícia, apenas arquivaram mentalmente aquele rosto. Algo naquele homem parecia intencional demais para ser só um entregador perdido. Enquanto isso, no 11º andar, dentro de uma sala de reuniões com vista panorâmica para a cidade, a negociação mais importante da história da empresa estava sendo finalizada. E João Bento? Ele estava lá, mas com roupas diferentes e sentado à cabeceira da mesa. Lá no alto do prédio, com as luzes da cidade refletidas no vidro da sala de reuniões, João Bento estava irreconhecível.
Trocara o macacão sujo por uma camisa social azul clara, mangas dobradas com elegância, calça de alfaiataria escura e um relógio discreto mas valioso. A caixa de ovos? Agora era apenas uma lembrança. Sentado ao lado de advogados e consultores, ele mantinha a postura tranquila, como quem não tinha pressa para nada, nem para ser levado a sério. Do outro lado da mesa, Henrique Lima e Fernando Chaves, os dois sócios herdeiros da transportadora, ainda processavam o que estavam ouvindo. "O senhor quer comprar? Quantos por cento da empresa?" perguntou Henrique em tom incrédulo. 100%. À vista, respondeu João com a mesma serenidade de quem oferece café em dia de chuva. Fernando riu, achando que era brincadeira. "Com todo respeito, o senhor vende ovos. Como exatamente pretende comprar uma transportadora multinacional?" João cruzou os braços. "Vendo mais que ovos, doutor. Vendo visão, terra e liberdade." Fez uma pausa, depois completou. "Tenho 16 fazendas no centro-oeste. Produzo grãos para exportação, crio gado premiado e acabei de vender 3 armazéns para uma cooperativa francesa. O dinheiro tá na conta. Quer conferir?" O advogado ao lado abriu uma pasta de couro e deslizou os documentos sobre a mesa. Henrique engoliu seco. Fernando empalideceu. O número na última página do dossiê era impossível de ignorar. "E por que... a nossa empresa?" arriscou Henrique, tentando entender. João sorriu, encostando-se na cadeira. "Porque quando uma empresa é movida por arrogância, ela se afunda. E eu gosto de salvar o que ainda tem valor." Fez uma pausa e olhou pela janela. "Mesmo que por fora esteja cheio de gente que só aprendeu a rir dos outros." Na manhã seguinte, a Lima em Chaves Logística parecia funcionar normalmente, pelo menos na superfície. O cheiro de café forte preenchia a copa. As impressoras trabalhavam a todo vapor e os celulares vibravam com mensagens de grupos corporativos. Gustavo, como sempre, chegou atrasado, ajeitando a gravata torta no reflexo da porta de vidro. Encontrou Vinícius e Letícia já fofocando sobre a nova estagiária quando se lembrou do episódio do dia anterior. "E aí? Viram se o fazendeiro voltou hoje?" perguntou, rindo. "Duvido. Depois da vergonha que passou, deve ter voltado pro galinheiro dele", disse Vinícius, dando um gole no café. "Eu ouvi que ele entrou aqui e foi parar no elevador de serviço", comentou Letícia. "Deve ter se perdido lá em cima e desistido. Devia ter deixado uma dúzia de ovos para cada andar", zombou Gustavo, arrancando gargalhadas. Ninguém notou a expressão séria da recepcionista. Ela havia revisto as câmeras à noite por curiosidade e ainda não entendia como aquele homem sumira do prédio como fumaça. E mais estranho ainda, os dois donos da empresa estavam em uma reunião que durou até quase meia-noite. O clima estava carregado, mas ninguém percebia. Riam, faziam piadas, circulavam por aquele espaço como se fossem intocáveis. Até que às 10h em ponto, todos receberam um e-mail com o título "Comunicado urgente. Reunião geral no auditório às 10h30. Presença obrigatória." Na Lima em Chaves, esse tipo de reunião só acontecia quando algo muito grande estava prestes a mudar. E o que viria, ninguém estava preparado. Às 10h29, o auditório já estava lotado. Era raro ver todos os departamentos reunidos. Motoristas de frota, supervisores administrativos, equipe de TI, RH, marketing, até o pessoal da segurança. Aquele tipo de agitação só acontecia em 2 situações: demissões em massa ou mudanças drásticas no comando. Gustavo e Vinícius estavam sentados nas cadeiras do fundo, ainda fazendo piadinhas. "Aposto que o patrão vai dizer que vendeu a empresa para uma startup", cochichou Vinícius. "Só se for pro Zé Ovo de ontem", respondeu Gustavo, rindo alto. Letícia olhava para os dois, desconfortável. Havia algo diferente no ar. Não era só o e-mail. Era o jeito como os coordenadores evitavam contato visual. A maneira como os líderes mais antigos estavam tensos. E, principalmente, o fato de nenhum dos diretores ter dado as caras até aquele momento. Às 10h32, as luzes diminuíram. A porta lateral se abriu e os sussurros cessaram. Todos se viraram, esperando ver Henrique ou Fernando entrando com seu habitual ar de superioridade. Mas não.
Quem entrou foi o homem com a caixa de ovos, sem chapéu, sem macacão. Agora vestia uma camisa social branca, calça bem cortada e sapatos engraxados. O rosto sereno, o olhar calmo, mas firme. Os olhos da plateia se arregalaram. Alguns engasgaram com o próprio ar. Gustavo abriu a boca sem dizer nada. Vinícius ficou pálido. E então o homem subiu ao palco, parou no centro, ajustou o microfone e disse com a voz grave e inconfundível: Bom dia, meu nome é João Bento, e a partir de hoje, sou o novo proprietário da Lima em Chaves Logística. O silêncio no auditório era tão absoluto que se podia ouvir a respiração nervosa de quem sentava nas primeiras fileiras. Alguns encaravam João Bento como se estivessem diante de um fantasma. Outros franziram o senho, esperando que aquilo fosse algum tipo de pegadinha, mas não era. Eu sei que muitos aqui me viram ontem, continuou João com o mesmo tom calmo. Cheguei com uma caixa de ovos e um chapéu de palha. Fui ignorado por alguns, debochado por outros. E isso foi exatamente o que eu queria. Ele deu alguns passos pelo palco, o microfone ainda na mão. Eu sou filho de lavradores. Comecei vendendo milho na beira da estrada com meu pai. Hoje administro uma cadeia de produção que vai de grãos à exportação. E sim, também crio galinha, porque quem produz alimento nesse país merece respeito e não risadas. Na plateia, Gustavo mantinha o olhar fixo no chão. Vinícius apertava as mãos nos joelhos. Letícia tinha o rosto corado de vergonha. E a recepcionista sorriu pela primeira vez em dias. João respirou fundo e continuou. Comprei essa empresa porque vi potencial. Vi trabalhadores esforçados, motoristas honestos, gente que acorda cedo para sustentar família. Mas também vi arrogância, ego inflado e uma cultura de desprezo com quem é diferente. Ele fez uma pausa e então cravou. Isso vai mudar. A partir de hoje, humildade deixa de ser motivo de piada e passa a ser critério de promoção. Um murmúrio percorreu a sala. Ninguém sabia exatamente como reagir. Alguns estavam chocados, outros encantados. Mas todos sabiam de uma coisa. O mundo que conheciam dentro daquela empresa tinha acabado de virar do avesso. No fundo do auditório, Gustavo afundou na cadeira como se quisesse desaparecer. O suor escorria por trás da nuca e o paletó elegante parecia agora pesar toneladas. Cada palavra de João Bento batia como um tapa sem mão. Vinícius, antes tão cheio de piadas, apertava os dentes. Sentia-se nu diante de todos. Sabia que zombar de alguém por sua aparência nunca foi certo, mas zombar do novo dono da empresa? Isso era suicídio profissional. Na primeira fileira, Letícia tremia. Lembrava-se da própria risada abafada quando viu João entrar com a caixa de ovos. Agora sentia vergonha, mas acima disso, sentia uma ponta de admiração. Aquele homem, simples, educado e direto, estava dando uma lição que nenhum MBA ensinaria. Enquanto isso, os funcionários da limpeza, manutenção e transporte, acostumados a serem invisíveis, trocavam olhares discretos de surpresa. Alguns até sorriam, aliviados, como se, pela primeira vez, alguém tivesse ligado a luz sobre o que eles viviam todos os dias. João, ainda no palco, caminhava de um lado para o outro, mas sem pressa. Não vim aqui para demitir ninguém. Não vim para vingar o que me foi dito. Vim para mudar a cultura. E quem quiser crescer junto terá espaço. Mas quem continuar achando que cargo alto é sinônimo de superioridade, vai ficar para trás. Ele olhou diretamente para Gustavo por um instante, depois para Vinícius. Não disse nomes. Não precisava. Eu sei muito bem quem vocês são. E vocês vão descobrir, a partir de hoje, quem eu sou também. O silêncio voltou a reinar. Mas agora não era medo, era respeito. A reunião terminou sob um clima estranho. Ninguém aplaudiu, ninguém se mexeu por alguns segundos. Depois, um a um, os funcionários começaram a se levantar em silêncio, como quem saía de um velório de ideias antigas. João desceu do palco com calma. Parou para apertar a mão do segurança da porta, agradeceu o rapaz do som e saiu pela lateral sem alarde. Ele não precisava levantar a voz nem impor medo. O respeito vinha da postura e da verdade que carregava no olhar. Enquanto isso, na sala da diretoria, Henrique e Fernando, os antigos donos, estavam com a expressão de quem ainda não havia digerido o que aconteceu.
João entrou ali com o advogado ao lado e foi direto ao ponto. Já que agora estou oficialmente no comando, quero começar pelo alto escalão. Henrique franziu o senho. Você quer dizer... mudanças? João puxou uma pasta marrom e colocou sobre a mesa. Revisão de cargos, salários, desempenho e principalmente conduta ética. Fernando respirou fundo. E o que pretende fazer com os funcionários problemáticos? João olhou nos olhos dele sem piscar. Dar a eles a chance que nunca deram a ninguém, mas se desperdiçarem, estarão fora. Sem plateia, sem espetáculo, só justiça. No fim do expediente, Gustavo recebeu um e-mail curto. A partir de amanhã, o senhor está transferido temporariamente para o setor de entregas. Compareça às 7h no pátio de cargas com roupa apropriada. Ele leu 3 vezes, achando que era trote. Mas não era. Era o novo tempo começando. Gustavo chegou no pátio às 7h03, com cara de sono, sem blazer e com um tênis que claramente não fora feito para trabalho pesado. Olhava ao redor como quem esperava alguém aparecer e dizer que era tudo brincadeira. Mas ninguém apareceu. O supervisor da frota, um homem chamado Toninho, se aproximou com a prancheta na mão e um sorriso discreto. Bom dia, doutor! Bora descarregar umas caixas ali do caminhão número 3? Eu? Gustavo arregalou os olhos. Isso não é engano? Toninho deu de ombros, como quem já sabia da história. Engano não. Tá tudo assinado pelo novo patrão. Ordem direta. Gustavo engoliu seco. Foi até o caminhão, levantou a primeira caixa e sentiu os braços tremerem. Nunca havia feito aquilo na vida. Em poucos minutos já estava suando, camisa grudando no corpo, as mãos esfoladas e a dignidade, escorrendo como o suor pela testa. No andar de cima, João Bento observava pela janela da sala de reuniões. Ao seu lado, a recepcionista, agora convidada a atuar como assistente administrativa, trazia relatórios com um brilho novo nos olhos. O senhor acha que ele vai aguentar? Perguntou ela. João deu um leve sorriso, sem tirar os olhos do pátio. Não é questão de aguentar. É questão de aprender. E às vezes, só se aprende quando o chão sujo encosta no sapato caro. Ela sorriu também. Pela primeira vez, se sentia parte de algo justo. E João, no silêncio do seu novo império, sabia que estava apenas começando. No refeitório da empresa, o clima estava diferente. Pela primeira vez, o pessoal da limpeza, da copa, da segurança e da portaria almoçava com a cabeça erguida. Não por arrogância, mas por alívio. A sensação de que agora havia um olhar atento vindo de cima, e esse olhar não julgava pelo uniforme. Dona Geralda, responsável pela faxina dos andares administrativos há 8 anos, estava com os olhos marejados enquanto contava a uma colega. O seu João me cumprimentou hoje cedo, pelo nome. Disse que lembrava de mim da época em que ele vinha vender legumes para o antigo restaurante da firma. Ele é humilde, respondeu o porteiro Joãozinho. Mas olha, humilde com visão de águia. Enquanto isso, na sala de reuniões, João Bento folheava relatórios de desempenho. Mas não os dos executivos. Eram relatórios da equipe de base, registros de faltas, sugestões ignoradas, avisos não respondidos, ideias arquivadas por não se encaixarem no perfil da empresa. Foi aí que ele notou um nome repetido em várias anotações antigas. Patrícia, a estagiária do RH. Ela havia sugerido novos formatos de integração, campanhas de saúde emocional, ações de valorização interna, tudo recusado. João chamou a nova assistente administrativa, a ex-recepcionista, e pediu: marca uma reunião com essa Patrícia, hoje ainda. Claro, senhor Bento. E... desculpe perguntar, mas... o que o senhor quer com ela? Ele sorriu. Quero saber por que ela ainda é estagiária, se enxerga tanto mais do que os chefes que ela teve. Enquanto isso, na doca de carregamento, Gustavo deixava escapar um grito ao deixar uma caixa cair no próprio pé. Toninho apenas observava, balançando a cabeça com um sorriso contido. Você ainda tá aprendendo, doutor, mas um dia vai entender. Aqui a gente carrega mais que carga. A gente carrega caráter. Quando Patrícia recebeu o aviso de que o novo dono queria conversar com ela, pensou que fosse trote. Seu coração acelerou, as mãos suaram e a mente começou a correr em círculos. Será que fiz algo errado? Sussurrou para si mesma.
Com passos tímidos, ela subiu até o 10º andar, onde jamais havia pisado. Entrou na sala elegante, agora reformulada com tons mais sóbrios e vasos com flores do campo, escolhidos por João Bento, que preferia a natureza a luxo. Ele estava em pé, olhando por uma janela, e virou-se com um sorriso sereno ao vê-la entrar. Patrícia, né? Pode sentar. Fica tranquila. Não vou te demitir, disse com uma leve risada. Ela sentou-se, ainda nervosa. Senhor João, desculpa, eu só sou estagiária. Nem sei direito por que estou aqui. Você é estagiária há quanto tempo? 1 ano e 3 meses. E nunca foi efetivada? Ela balançou a cabeça. Já me disseram que eu sou muito proativa, que eu passo do ponto, que penso como se fosse dona da empresa. João abriu uma pasta. Havia ali 5 ideias assinadas por ela. Todas datadas, todas ignoradas pelas antigas lideranças. Engraçado. Para mim, isso tem outro nome. Visão de futuro. Patrícia arregalou os olhos. Eu vi seu potencial, menina. E também vi que ninguém nunca teve coragem de te dar espaço. Pois agora vai ter. A partir de hoje, você está promovida a analista de gestão de pessoas. Salário justo, carga horária digna e liberdade para pôr essas ideias em prática. Ela não conseguiu segurar as lágrimas. Eu nem sei o que dizer, senhor João. Ele sorriu e colocou o chapéu sobre a mesa. Só diz obrigada, com trabalho. E lembra, aqui, quem tem valor vai ter voz. E quem tem voz vai ser ouvido. No mesmo instante, no pátio, Gustavo jogava as luvas no chão, ofegante, arrasado pela rotina pesada. Mal sabia ele que João Bento havia pedido um relatório completo sobre seu comportamento. E a próxima lição estava a caminho. No fim do dia, com as mãos sujas, a camiseta encharcada e os ombros doloridos, Gustavo entrou no banheiro da empresa como quem arrastava o próprio orgulho atrás de si. Não sabia como tudo tinha virado de cabeça para baixo tão rápido. Um dia era o funcionário modelo, cheio de piadas, café na mão e ar de importância. No outro, carregava caixas sob o sol, recebia ordens de um tal Toninho e era ignorado por todos os colegas de escritório. Ao sair, foi abordado por um dos seguranças. O senhor João pediu para te ver agora, sala 1003. Gustavo pensou em recusar, em fugir. Mas alguma coisa dentro dele, talvez o pouco de vergonha que ainda restava, fez com que obedecesse. Entrou na sala ainda de uniforme de trabalho, o cabelo bagunçado, os olhos cansados. João Bento o esperava sentado, lendo um livro. Fechou-o com calma e apontou para a cadeira à frente. Senta aí, Gustavo. Senhor João, se for para me mandar embora, eu entendo. Fui um idiota. João cruzou as mãos e o observou por alguns segundos. Você sabia que eu te ouvi zombar de mim no primeiro dia? Gustavo engoliu seco. Sabia, e me arrependo, de verdade. E por que zombou? Ele hesitou, depois respondeu com sinceridade. Porque eu achava que gente simples era sinônimo de gente pequena. Cresci ouvindo isso. E a empresa alimentava isso todo dia. João assentiu devagar. E agora? Agora eu sei que estava errado, e que preciso reaprender tudo do zero, inclusive o que é respeito. João ficou em silêncio por um momento, depois se levantou e foi até uma estante. Pegou um envelope e entregou a Gustavo. Aqui dentro tem a confirmação da sua permanência no quadro da empresa, mas não como supervisor. Ainda não. Você vai continuar no pátio por mais um tempo, não como punição, mas como formação. Gustavo pegou o envelope com cuidado, como quem segura uma chance rara. Obrigado, senhor João. Eu vou me esforçar. É isso que espero. Quero ver você crescer, mas com raiz firme. Porque palmeira alta com raiz fraca cai com o primeiro vento. Gustavo saiu da sala mais leve. Pela primeira vez em muito tempo, sentia que estava crescendo como homem, não só como funcionário. As mudanças começaram a se manifestar nos pequenos gestos. No refeitório, os motoristas não almoçavam mais isolados num canto. A equipe da limpeza agora era chamada pelos nomes. Os antigos invisíveis da empresa estavam pela primeira vez sendo vistos como parte vital da engrenagem. Patrícia, recém-promovida, havia criado um programa chamado Dia de Escuta, onde qualquer funcionário podia sugerir melhorias, relatar abusos ou simplesmente compartilhar ideias. E o melhor,
O próprio João Bento lia cada sugestão pessoalmente. Em menos de 2 semanas, 4 funcionários haviam sido remanejados para cargos mais condizentes com suas habilidades. Um vigilante virou coordenador de segurança patrimonial. Uma copeira foi promovida a gestora de serviços internos, graças à sua organização impecável e ideias inovadoras. E quanto aos arrogantes? Esses estavam sendo desafiados a provar que tinham mais a oferecer do que piadas e poses. Vinícius, por exemplo, teve que apresentar um projeto de logística enxuta para um grupo de motoristas veteranos, e percebeu que sabia muito menos que eles. Numa das reuniões gerais, João Bento subiu ao palco com seu jeito sereno de sempre. Trazia nas mãos um envelope pardo. Aqui dentro estão os nomes dos próximos funcionários que serão promovidos, não por tempo de casa, não por indicação, mas por mérito, comportamento e respeito. Todos prenderam a respiração. Nessa nova fase, quem tiver caráter e coragem vai crescer, e quem se esconder atrás de cargo, diploma ou sobrenome vai ficar para trás. Houve um breve aplauso, não forçado, não protocolar. Um aplauso sincero, o primeiro em anos naquela empresa. No fundo da sala, Gustavo aplaudiu também. Suas mãos ainda estavam marcadas pelos dias no pátio, mas seu coração começava a bater no ritmo certo, o da humildade. João sorriu. Ele sabia. O prédio podia ter o mesmo nome, mas por dentro já era outro. Na portaria da empresa, o porteiro Joãozinho sempre foi o tipo de funcionário que via tudo e falava pouco. Testemunhou humilhações, abusos de autoridade e piadinhas de mau gosto durante anos. Mas agora, o clima era outro. Sentado em sua cabine, ele observava o entra e sai dos funcionários com uma sensação de orgulho que não conseguia disfarçar. Aquela empresa, onde por tanto tempo ele fora apenas o cara da portaria, agora era palco de uma mudança real. Foi nesse momento que Letícia, a funcionária do administrativo que havia rido de João Bento no dia da caixa de ovos, se aproximou com um envelope nas mãos. Joãozinho, posso te pedir um favor? Ele a olhou com simpatia, mas também com certa reserva. Claro. Ela respirou fundo. Eu queria que entregasse isso ao Sr. João Bento. É uma carta. Não é sobre mim. É sobre minha mãe. Joãozinho pegou o envelope com cuidado, notando que as mãos dela tremiam. Aconteceu algo? Minha mãe trabalhou aqui por 7 anos, na faxina. Foi mandada embora quando ficou doente. Ninguém sequer a visitou. Eu nunca falei disso, sabe? Porque era como se não fizesse diferença pra ninguém. Mas agora eu sinto que faz. Ela sorriu, emocionada. Eu queria agradecer ao Sr. João não só por mudar a empresa, mas por me lembrar de onde eu vim. Joãozinho assentiu, e com olhos marejados disse: Eu também. Ele nos lembrou que gente é gente, e merece respeito, com ou sem crachá dourado. Naquela noite, João Bento leu a carta de Letícia em silêncio, na varanda do seu pequeno sítio nos arredores da cidade. Quando terminou, olhou para o céu e sussurrou: Tá dando certo. E sim, estava. Porque a maior transformação não era na estrutura. Era nas pessoas. Nas sombras do 9º andar, onde antes ficavam os intocáveis da planilha, surgiam sussurros. Fernando Chaves, um dos antigos donos que agora ocupava apenas um cargo de consultor, não conseguia disfarçar sua frustração. Esse sujeito tá desmontando a empresa, resmungava para Henrique, o outro ex-sócio. Transformou isso aqui num centro de reabilitação de pobre. Henrique, mais silencioso, apenas cruzava os braços. Sabia que João Bento não estava improvisando. Cada mudança era estratégica, mas não podia engolir o orgulho ferido. O problema é que a gente deixou ele entrar. Deveríamos ter vendido para um fundo internacional, murmurou Henrique. Pelo menos eles manteriam a hierarquia. Foi então que eles decidiram agir. Criaram um grupo interno de resistência, disfarçado de conselho de apoio à transição. Convocaram antigos gerentes descontentes com as mudanças, alimentaram fofocas, tentaram sabotar ideias novas vindas dos funcionários promovidos. Criaram obstáculos sutis, planilhas apagadas, orçamentos atrasados, prazos confusos. Mas João Bento não era ingênuo. Na semana seguinte, ao revisar os relatórios da TI, notou acessos indevidos e padrões de sabotagem. Chamou o responsável pela segurança da informação e pediu: Me diga tudo.
e com nomes. 2 dias depois, tinha a lista completa. Mas em vez de confrontar de imediato, João armou seu plano. Queria dar a eles a chance de cavarem a própria cova, com dignidade ou com teimosia. Na reunião seguinte, ele subiu ao palco e disse: "Toda mudança incomoda, especialmente os que sempre se beneficiaram do desequilíbrio. Mas deixo um aviso: quem quiser sabotar a nova fase, está sabotando a si mesmo." Os rostos de Fernando e Henrique endureceram. João encarou o auditório com firmeza e completou: "Liberdade não é fazer o que quer. É fazer o certo quando ninguém está olhando. E eu garanto, agora tem muita gente olhando." Naquela semana, os bastidores da Lima em Chaves estavam mais agitados do que nunca. Os sabotadores agiam com mais ousadia, achando que estavam protegidos pela experiência e pelos contatos antigos. Planilhas sumiam misteriosamente, sistemas travavam em momentos críticos, e até mesmo e-mails importantes não chegavam aos seus destinatários. O que eles não sabiam é que João Bento havia nomeado Patrícia como responsável por um novo comitê de transparência, e cada movimentação fora do padrão já estava sendo rastreada. Patrícia, agora mais segura do que nunca, reuniu provas, prints, relatórios e depoimentos. Montou uma apresentação detalhada e marcou uma reunião com João. "Tem certeza que quer seguir com isso?" perguntou ela, olhando nos olhos dele. João assentiu. "Se eu tapar o sol com a peneira, eu viro cúmplice. Aqui ninguém vai cair por boato, vai cair por fato." No dia seguinte, convocou os líderes de setor e consultores seniores, inclusive Henrique e Fernando. A reunião foi marcada no novo auditório, que agora exibia uma frase estampada na parede: "O caráter se revela quando ninguém acredita que você está prestando atenção." Com todos presentes, João conectou o pendrive no projetor. O telão acendeu, revelando gráficos e e-mails comprometendo claramente os envolvidos. "Isso é uma auditoria interna. Todos os dados foram coletados nos últimos 15 dias. Nenhuma acusação aqui é baseada em fofoca. Tudo é rastreável." Os rostos de Fernando e Henrique empalideceram. Outros começaram a suar frio. João caminhou até o centro da sala e soltou a frase que definiu a reunião: "A partir de hoje, a empresa tem 2 opções: continuar evoluindo ou limpar o que precisa ser varrido. E eu não tenho problema nenhum com faxina. Já fiz isso a vida inteira." Um silêncio absoluto tomou conta da sala. O recado estava dado. A era da impunidade tinha acabado. E os próximos dias mostrariam quem ainda tinha lugar naquele novo caminho e quem ficaria pelo acostamento. Na manhã seguinte à reunião explosiva, o clima na empresa era tenso. Os corredores pareciam mais silenciosos, os passos mais contidos, os sorrisos forçados. A apresentação de João Bento havia deixado claro que não haveria segunda chance para quem tentasse puxar a empresa de volta para as trevas do passado. Às 9h em ponto, 3 nomes foram chamados à sala da nova diretoria: Henrique Lima, Fernando Chaves e Rodrigo Pontes, o antigo gerente financeiro conhecido por manipular orçamentos a favor de parceiros seletivos. João os recebeu com a mesma calma de sempre, mas dessa vez com um tom mais frio. Não havia ironia, nem discurso, apenas documentos. "Aqui estão os relatórios de comportamento, acesso indevido aos sistemas e tentativas comprovadas de obstrução de projetos. A decisão já foi tomada." Henrique tentou se justificar. "João, você não pode fazer isso sem uma audiência formal, sem..." João o interrompeu com gentileza. "Posso sim. E fiz. Porque o estatuto agora é outro. E nele, consta que ética tem mais peso que currículo." Fernando chutou a cadeira ao sair. Rodrigo saiu calado, com o rosto vermelho de vergonha. Em menos de 2 horas, os 3 foram desligados formalmente. Não houve escândalo. Não houve exposição pública. Só um comunicado discreto enviado a todos os setores. "Informamos que, a partir de hoje, os senhores Henrique Lima, Fernando Chaves e Rodrigo Pontes não fazem mais parte do quadro da Lima em Chaves. A empresa agradece pelos serviços prestados e deseja sucesso em novos caminhos. Seguimos firmes na construção de um ambiente baseado em respeito, integridade e progresso coletivo." Os funcionários leram o comunicado em silêncio. E alguns, discretamente, aplaudiram.
Do outro lado do prédio, João Bento apenas observava. Sabia que aquilo não era sobre vingança. Era sobre justiça. E justiça, no tempo certo, limpa tudo o que o medo e a arrogância deixam para trás. Com a saída dos ex-sócios e do gerente corrupto, um novo clima se espalhou pelos setores da Lima em Chaves. Era como se alguém tivesse aberto as janelas depois de anos com o ar parado. No setor de expedição, motoristas veteranos, antes tratados como números, agora participavam ativamente das reuniões de planejamento de rota. Ideias simples como organizar melhor os horários de carga estavam sendo ouvidas e aplicadas. No setor administrativo, Patrícia havia implantado um sistema de dupla escuta, onde todo colaborador poderia ser avaliado não só pelo chefe, mas também avaliar seu chefe. A ideia assustou alguns gerentes e animou todos os subordinados. E quanto a Gustavo? Agora era um homem em reconstrução. Continuava no pátio de carga, mas com outra postura. Ajudava, perguntava, ouvia. E surpreendeu até Toninho quando, num fim de expediente, disse: "Amanhã eu chego mais cedo. Quero entender como funciona o fluxo da madrugada." Toninho sorriu, sincero. "Tá aprendendo, doutor. O dia que você respeita o suor do outro é o dia que vira gente de verdade." Na sala da diretoria, João Bento recebia relatórios e resultados. O faturamento começava a subir. Os clientes antigos, antes desconfiados, agora viam na nova gestão um diferencial competitivo: humanidade com eficiência. E à noite, já no campo, sentado na varanda de sua casa com um café quente na mão, João olhava as estrelas e refletia em silêncio. Sabia que havia muito ainda a ser feito, mas o mais difícil já havia começado: fazer o povo acreditar que é possível vencer sendo justo. 2 meses depois da virada, a Lima em Chaves já não era mais a mesma, e isso era visível até nos detalhes. Os uniformes estavam renovados, os crachás agora traziam os nomes com destaque, e na entrada principal havia uma nova placa. "Aqui, todo mundo importa." A frase foi ideia de Patrícia. E João Bento fez questão de que fosse gravada em madeira de ipê, vinda de uma das suas fazendas, como símbolo de solidez e raízes fortes. Os novos números começaram a impressionar. A produtividade subiu 18%, o número de faltas despencou e o índice de satisfação interna bateu recorde. Mas não era só isso. Pela primeira vez, os colaboradores estavam sorrindo de verdade nos corredores. Os motoristas traziam café para os analistas. A equipe do administrativo participava de mutirões com os carregadores. A empresa, que antes era dividida por andares, agora era unida por propósito. João, sempre discreto, começou a andar pela empresa sem ser anunciado. Passava de sala em sala, conversava com todos, olhava nos olhos, não falava muito. Mas quando falava, ninguém esquecia. Em uma dessas visitas, entrou no setor de logística e viu Gustavo, agora de colete laranja, ajudando um novato a organizar pallets. "Bom trabalho, Gustavo", disse João firme. Gustavo se virou, surpreso. Depois de tantos dias de silêncio, ouvir aquilo do novo patrão foi como um prêmio. "Obrigado, senhor João. Tenho aprendido com os melhores." João assentiu e, antes de sair, deixou um bilhete discreto sobre a mesa de Toninho, o supervisor da frota. "Prepare o Gustavo. Em breve, vamos precisar de alguém que saiba liderar, sem esquecer de onde veio." Era assim que João Bento liderava, com visão, firmeza e fé no ser humano. E ali, naquele chão de concreto e suor, começava o embrião de um legado que iria muito além da logística. Estava nascendo um exemplo de empresa brasileira, com alma. João Bento sempre dizia que líder bom é que nem árvore frondosa. Dá sombra, mas não deixa os outros morrer no escuro. Por isso, ele decidiu lançar um programa interno chamado Raízes do Futuro. O objetivo? Formar líderes de verdade, de todos os setores, com base em 3 pilares: caráter, competência e compromisso. Diferente dos cursos frios e genéricos de RH, aquele programa reunia histórias reais. Em vez de palestrantes famosos, quem contava suas experiências eram pessoas como Dona Geralda, da limpeza, que mostrou como manteve o prédio funcionando mesmo doente, sem nunca ter recebido um obrigado.
Ou o motorista Silveirinha, que evitou um acidente em plena serra por causa de um alerta que ele mesmo criou, e que ninguém notou até João rever os relatórios antigos. Os participantes do programa não recebiam apostilas. Recebiam missões práticas: liderar uma equipe por um dia, resolver um conflito entre departamentos, organizar uma campanha social com os próprios colegas. Gustavo foi um dos primeiros a ser convocado, e por mais que ainda se sentisse inseguro, aceitou o desafio. Senhor João, e se eu errar? Perguntou ele em tom humilde. Vai errar mesmo. Errar faz parte. Mas agora você erra olhando no olho dos outros. E quem olha no olho aprende mais rápido. Respondeu João. Enquanto isso, Patrícia foi convidada a coordenar toda a implantação nacional do projeto. Ela, que já pensara em desistir da carreira, agora era referência. Do outro lado da cidade, os boatos se espalhavam. Empresas concorrentes começaram a copiar os modelos internos da Lima em Chaves, mas não conseguiam reproduzir o principal ingrediente, a verdade, porque, como João dizia, tecnologia qualquer um compra, mas caráter tem que nascer ou renascer. E ali, naquele prédio onde zombaram de um homem com uma caixa de ovos, estava brotando uma floresta de líderes com raízes profundas. Era uma tarde de sexta-feira quando o repórter de uma rádio local apareceu na Lima em Chaves com o gravador em mãos e os olhos curiosos. Vim entender o que está acontecendo aqui, disse ele à recepção. Porque todo mundo na cidade só fala dessa empresa que virou exemplo. Patrícia o recebeu e, com calma, apresentou os novos projetos, os relatórios, os rostos por trás das transformações. Não eram dados frios, eram histórias vivas. E ao final da visita, o repórter disse: Eu entrei achando que ia encontrar um CEO arrogante. Saio daqui com vontade de apertar a mão desse tal de João Bento. E apertou. A reportagem foi ao ar no sábado de manhã. Em poucas horas, o nome da empresa viralizou. Mas não por marketing, por humanidade. O que antes era uma transportadora envolta em escândalos e piadas internas, agora era chamada de a empresa que ouve o povo. Na segunda-feira, uma fila se formava no portão. Mas não era de clientes, era de pais de família, jovens aprendizes e até idosos, todos querendo trabalhar ali. Me disseram que aqui tem respeito. É verdade? Perguntava um homem com a carteira de trabalho em mãos. João Bento foi pessoalmente recebê-los. Em vez de esconder a empresa, abriu as portas. Criou um novo programa de integração comunitária, onde até quem não tinha escolaridade poderia participar de cursos internos, aprender uma função e ser contratado. Na sala de reuniões, Toninho comentou com Patrícia. Ele não tá só contratando, tá salvando famílias. Patrícia sorriu, emocionada. E o mais bonito é que ele faz tudo isso, sem precisar aparecer nas redes, porque João Bento não queria fama, queria futuro, e estava construindo um onde antes só existia desrespeito. O sucesso da Lima em Chaves não passou despercebido pelos concorrentes. No início, muitos zombaram da empresa do caipira que distribuía ovos. Mas agora, os números falavam mais alto que qualquer piada. Produtividade em alta, turnover quase zerado, funcionários motivados. E o mais inesperado, clientes antigos que haviam saído estavam voltando. Num evento empresarial promovido pelo Sindicato da Indústria Regional, João Bento foi convidado a falar. Recusou o palanque, os holofotes e o terno. Subiu no palco de camisa simples e começou. Me pediram para explicar como eu salvei uma empresa falida. Mas eu não salvei nada. Só tirei o lixo da frente e deixei as raízes respirarem. Silêncio. Nenhuma frase de efeito. Nenhuma apresentação de PowerPoint, só verdade. Respeitei quem trabalha de verdade. Valorizei quem ouve. Tirei quem sabota. E nunca achei que diploma faz caráter. É isso. Obrigado. Desceu do palco sob aplausos. Tímidos no começo, mas intensos no final. Muitos empresários se aproximaram, oferecendo parcerias, querendo adotar o modelo Bento. Ensina a gente, João, o que a gente tem que mudar. Ele respondia sempre com o mesmo sorriso. Começa pelo jeito que você trata quem serve o seu café. Enquanto isso, na empresa, Gustavo agora liderava um pequeno grupo de novos contratados, todos em treinamento. Passava adiante tudo o que aprendera com Toninho, com Patrícia, com a vivência.
E à noite, sentado em casa, escrevia no caderno velho que agora usava como diário. Hoje eu aprendi que quando um patrão ensina com respeito, até quem errou vira espelho para os outros. João Bento leu aquele caderno dias depois, num momento em que passava pelos setores silenciosamente. Sorriu. Porque o verdadeiro líder não muda prédios, muda pessoas. Naquela sexta-feira, tudo parecia em ordem. A logística rodando como nunca. Os novos funcionários entrosados e até os corredores tinham ganhado vida com murais de boas práticas e frases inspiradoras. Mas João Bento, sentado em sua sala, parecia distante. Na tela do computador, um nome piscava num e-mail recém-chegado: Cecília Rocha. Por alguns segundos ele ficou estático. Não era só um nome. Era a mulher que ele amou há mais de 20 anos e que o abandonou quando ele ainda era só o filho do caseiro que vendia ovos na feira. Ele clicou. O conteúdo era direto. Soube do seu sucesso. Estou morando na cidade. Preciso conversar com você. Não pelos velhos tempos, mas por algo que você precisa saber. João respirou fundo, fechou os olhos e recostou na cadeira. Patrícia bateu na porta nesse instante. Está tudo bem, Sr. João? Ele abriu os olhos devagar. Está. Mas talvez algumas histórias do passado estejam batendo aqui na porta de novo. Patrícia hesitou. Quer que eu marque uma conversa com ela? Ainda não. Algumas dores precisam ser escutadas no tempo certo. Naquela noite, João voltou para sua chácara mais cedo. Caminhou entre as galinhas, olhou os pés de milho, sentou-se na varanda com seu café de sempre. Na parede da sala, um retrato envelhecido mostrava ele e Cecília jovens, sorridentes, com um mundo inteiro pela frente, que não se concretizou. Será que vale a pena ouvir de novo o que um dia machucou tanto? Murmurou para si mesmo. O líder forte, que tinha virado o jogo de uma empresa inteira, agora enfrentava o desafio mais humano de todos: reabrir o coração onde ele achava que já havia trancado para sempre. 2 dias se passaram. João Bento não respondeu o e-mail de Cecília. Mas naquela manhã, ao chegar à empresa, algo o fez parar. Ela estava ali, sentada discretamente na recepção, com os olhos firmes e uma expressão que misturava saudade e arrependimento. A recepcionista se levantou, nervosa. Senhor João, ela disse que precisava muito falar com o senhor. Eu tentei avisar. João levantou a mão, educado. Tá tudo certo. Pode deixar. Cecília se levantou devagar. Estava elegante, mas com os traços do tempo visíveis. A menina da juventude havia virado uma mulher que carregava peso no olhar. João... Cecília. Um silêncio profundo se instalou entre os dois. Por um instante, pareceram congelar o mundo ao redor. Podemos conversar? Ela perguntou com um leve tremor na voz. Ele fez um gesto com a cabeça e os dois seguiram para a sala de reuniões menor, onde já não havia mais o luxo de antes, apenas uma mesa de madeira e 2 cadeiras. Ela sentou-se primeiro. João permaneceu em pé, observando. Você sumiu por 20 anos. E agora aparece. Por quê? Porque eu me arrependi. Porque eu fui covarde. E porque... Tem algo que você precisa saber. João estreitou os olhos. Diga. Cecília respirou fundo e tirou da bolsa uma pequena fotografia. Era de um menino sorridente, com olhos castanhos e a pele morena. Esse é o Pedro. Ele tem 19 anos. E... ele é seu filho. O mundo parou. A mente de João girou em silêncio. A respiração falhou por alguns segundos. Meu... filho? Cecília assentiu, com lágrimas nos olhos. Eu tive medo. Achei que você nunca ia conseguir vencer. Achei que estar com você era caminhar rumo à pobreza. Fui embora. Casei com outro homem. Ele criou o Pedro até falecer no ano passado. Mas ele sempre soube que o pai verdadeiro era você. João sentou-se devagar. Os olhos marejaram, mas a voz se manteve firme. E ele... sabe que você veio aqui? Não, mas ele quer te conhecer. Ele tem procurado por você sem saber que você é... esse João Bento que agora todos admiram. João olhou novamente a foto. O homem que venceu zombarias, reconstruiu uma empresa e mudou vidas. Agora precisava enfrentar a dor mais profunda de todas: o tempo perdido com o próprio sangue.
João Bento passou o resto do dia em silêncio. Nem mesmo Patrícia, que já conseguia decifrar seu humor pelo jeito como ele segurava a caneca de café, conseguiu quebrar o bloqueio daquela tarde. Ele saiu mais cedo da empresa, dirigiu em silêncio pelas estradas de terra até seu sítio, entrou sem acender as luzes e sentou-se na varanda como fazia sempre. Mas dessa vez, sem o café. Apenas a fotografia em mãos. O rosto do rapaz era como um espelho de si mesmo. Os traços, os olhos firmes, até o formato do maxilar. Era ele. Era Pedro, seu filho. João pensou em tudo o que viveu. As noites em que dormiu com fome, as portas fechadas, as humilhações. E agora, descobrir que, em meio a tudo isso, existia uma vida que crescia sem saber da verdade. No dia seguinte, mandou um e-mail seco para Cecília. Diga a ele que quero conhecê-lo. Diga que pode vir aqui quando estiver pronto. E diga que não terá cobrança nem bronca. Só vontade de recuperar o que ainda der tempo. Na semana seguinte, Patrícia notou uma sala nova sendo organizada ao lado da presidência. Vai virar mais uma sala de reunião? João respondeu com um meio sorriso. Vai ser uma sala de escuta, mas dessa vez, entre pai e filho. Naquela mesma tarde, enquanto funcionários comemoravam os novos resultados da empresa e o crescimento da cultura de respeito e união, João Bento preparava-se para o encontro mais difícil de sua vida: encarar o filho que nunca pôde abraçar e descobrir o tipo de homem que ele se tornou. O portão principal da Lima em Chaves se abriu devagar naquela manhã nublada. Um rapaz magro, de mochila nas costas, entrou olhando tudo ao redor com curiosidade e um certo receio. Seus tênis estavam gastos, a camisa simples, mas os olhos eram firmes, iguais aos de João. Patrícia o viu chegar e se levantou da mesa imediatamente. Você deve ser o Pedro. Eu sou Patrícia. Pode me acompanhar? Ele assentiu em silêncio. Estava visivelmente nervoso. Subiram até o 10º andar, onde uma sala reservada aguardava. Do lado de dentro, João Bento esperava de pé, com as mãos entrelaçadas atrás das costas. Assim que a porta se abriu e Pedro entrou, o tempo pareceu parar. Os dois se encararam por longos segundos. Nenhum gesto, nenhuma palavra. Apenas um olhar que carregava décadas de ausência. João respirou fundo. Pedro? Sim, senhor. Não precisa me chamar de senhor. Só de João, por enquanto. Pedro hesitou. Depois sorriu de leve. Tá bom, João. Ambos sentaram-se frente a frente. Havia um mundo entre eles. Mas também uma conexão silenciosa que não precisava de provas de DNA. Sua mãe me contou tudo, disse João. Eu não vou cobrar explicações, nem do que foi, nem do que poderia ter sido. Só quero te conhecer, saber quem é você, e se puder, se você deixar, te contar quem sou eu também. Pedro abaixou os olhos, engoliu seco e respondeu. Eu cresci te imaginando de 1000 jeitos. Um herói, um fujão, um mistério. Mas nunca pensei que fosse alguém como você. Alguém de verdade, alguém que venceu. João sorriu com os olhos marejados. Eu só venci porque aprendi a apanhar sem perder a fé. E agora, quero te ajudar a vencer também. No seu tempo, do seu jeito. Pedro olhou nos olhos do pai e disse, eu não sei se sei ser filho, mas eu quero tentar. João estendeu a mão. Pedro segurou. E naquele gesto simples, nascia uma história que os dois ainda teriam que escrever juntos. Os dias seguintes foram silenciosos, mas intensos. João Bento e Pedro começaram a se encontrar sempre no fim do expediente. Não havia abraços ou confissões apressadas. Apenas conversas curtas, olhares cruzados e histórias contadas aos poucos. Como quem monta um quebra-cabeça com peças que ficaram guardadas por 2 décadas. Numa dessas conversas, João levou Pedro para conhecer o centro de distribuição da empresa. Aqui é onde a carga chega, onde tudo começa a girar, explicou, andando ao lado dele entre as empilhadeiras e funcionários apressados. Pedro observava tudo com atenção. Não era um garoto mimado. Tinha humildade nos gestos, sede nos olhos. Você começou aqui? Nesse tipo de chão? João sorriu. Comecei mais embaixo, no barro mesmo, vendendo ovo com carrinho de mão. Fui subindo não porque alguém me puxou, mas porque não desisti de empurrar. E nunca pensou em desistir?
João parou por um instante. Pensei, mas aí olhava para o céu e lembrava de uma coisa que meu pai dizia: o que vem da terra te faz forte, o que vem de Deus te faz continuar. Pedro ficou em silêncio por um tempo. Depois apontou para o alto de um galpão. Aquele ali sou eu, né? João olhou e viu um banner recém-instalado com a frase: Nunca subestime o que vem da roça. Pode ser que amanhã te ensine a liderar. Ambos sorriram. Pela primeira vez, juntos. Na saída, João parou o filho antes de entrarem no carro. Pedro, se quiser, temos vagas no novo setor de tecnologia. É sua área, certo? Pedro assentiu. É, mas só quero entrar se for como qualquer outro. Não como o filho do dono. João olhou nos olhos dele, firme. Aqui ninguém é só o que carrega no sangue. É o que entrega no caráter. E assim, entre caminhões, dados e passado, pai e filho começavam uma nova rota. Não uma de carga, mas de reconstrução. Na segunda-feira seguinte, Pedro apareceu às 8 horas em ponto na recepção da Lima em Chaves, vestindo jeans escuro, camisa polo e uma mochila simples. Nada indicava que ele era filho do presidente da empresa. Foi encaminhado ao setor de tecnologia, onde uma equipe liderada por Carla, uma analista experiente e cética, o recebeu com um olhar curioso. Pedro Rocha? Você é o novo estagiário de TI? Sou sim. Carla cruzou os braços. Tem certeza de que quer começar por baixo? Porque, bom, a gente sabe de quem você é filho. Pedro respirou fundo, mantendo o olhar firme. Quero ser avaliado pelo que faço aqui, não pelo sangue. Me trata como trataria qualquer outro. Carla arqueou uma sobrancelha, meio desconfiada, mas deu um leve sorriso. Então beleza. Aqui ninguém tem cadeira cativa, ou entrega, ou dança. E assim começou a rotina de Pedro. Testes de sistema, manutenção de servidores, ajustes em planilhas automatizadas. Ele errava, perguntava, aprendia, nunca pedia privilégio. E logo, os colegas começaram a esquecer o sobrenome. Certa tarde, ao consertar um erro que ninguém havia conseguido resolver, Carla se aproximou e disse em voz baixa: Se continuar assim, vai deixar de ser o filho do João e virar o Pedro que resolve as coisas. Ele sorriu. É tudo o que eu quero. No alto do prédio, João Bento acompanhava à distância. Não interferia. Apenas observava. E numa reunião com Patrícia, comentou: Meu filho não precisa de atalhos. Precisa de chão. E disso, eu tenho de sobra para oferecer. E assim, dia após dia, Pedro plantava seu próprio nome, com humildade, suor e silêncio. O trabalho de Pedro no setor de tecnologia começou a chamar a atenção. Em menos de um mês, havia melhorado o tempo de resposta dos sistemas internos, proposto ajustes nos aplicativos de controle de frota e solucionado um bug que travava a emissão de relatórios há mais de 6 meses. O setor começou a chamá-lo de o estagiário milagreiro, e até Carla, antes desconfiada, passou a confiar nele como braço direito. Mas nem todos viam com bons olhos. Em uma reunião entre gerentes, um comentário cortou o ar. Fácil fazer bonito quando é filho do dono, né? Aposto que já tá com a vaguinha garantida de coordenador. Era Eduardo, gerente de TI há anos, que se sentia ameaçado pela competência do jovem. As palavras foram ditas alto o bastante para Pedro ouvir, mesmo do lado de fora da sala. Ele parou, sentiu o rosto esquentar. A raiva subiu. Mas lembrou do pai. Lembrou de como João Bento reagia diante das provocações. Com trabalho, não com grito. No fim do expediente, Pedro procurou Carla. Você ouviu o que o Eduardo disse? Ouvi. Mas não liga para isso. Você tem talento, e quem tem talento incomoda quem se escora no crachá. Pedro respirou fundo. Eu não quero brigar. Só quero continuar crescendo do jeito certo. Carla sorriu. E é exatamente isso que vai te levar mais longe do que qualquer sobrenome. Enquanto isso, João Bento observava da varanda de sua sala. Não se intrometia, mas sentia o coração apertado. Sabia que o mundo testaria Pedro da mesma forma que o testou um dia. Agora é com ele, murmurou, olhando para o céu do fim da tarde. É na pressão que o barro vira telha. E ali, no meio das tensões, das provas e dos olhares tortos, Pedro dava o passo mais importante da vida. Mostrar que era mais do que o filho de alguém.
Era um homem em construção. Na manhã de terça-feira, um problema grave paralisou o sistema de monitoramento das frotas da empresa. Caminhões ficaram presos em rodovias por falta de sinal, entregas atrasaram e clientes começaram a ligar reclamando. O setor de tecnologia foi convocado para uma reunião de emergência. Eduardo, o gerente veterano, tomou a frente com sua habitual arrogância. O problema está no servidor externo. Nada que a gente possa fazer. Só resta esperar e dar explicações. Carla, contrariada, balançou a cabeça. Mas e se o problema for interno? Já checamos os acessos? Pedro, quieto até então, levantou a mão. Eu tenho uma hipótese. Ontem percebi um comportamento estranho no roteador de backup. Talvez o sistema esteja redirecionando os pacotes de forma errada. Eduardo bufou. Ah, claro. O estagiário agora entende mais que todo mundo aqui. João Bento estava presente na sala. Observava tudo em silêncio, apenas analisando. Pode mostrar sua hipótese, Pedro? Ele disse com a calma de sempre. Pedro respirou fundo, foi até o computador e projetou sua análise. Em minutos, identificou o erro, sugeriu a correção e a equipe executou. Em 17 minutos, os sistemas voltaram ao normal. Silêncio. Eduardo não conseguia disfarçar a vergonha. Carla sorriu com orgulho. João se levantou e disse com firmeza: a hierarquia é importante, mas a verdade é mais. E hoje, quem salvou a empresa foi a humildade de quem observa antes de falar. Pedro abaixou a cabeça, discreto. Mas dentro do peito, o coração batia forte. Ele tinha vencido o desafio sem perder a essência. E João sabia. Ali, diante de todos, o filho tinha se tornado digno do nome que carregava. Depois da crise resolvida, o nome de Pedro começou a circular pelos corredores com respeito. Não como filho do patrão, mas como o cara que salvou o sistema. Até mesmo os motoristas, que nem sabiam direito o que era um roteador, agora acenavam para ele no pátio. Ô menino esperto! Arrumou a internet que fez o caminhão achar o caminho, hein? Dizia seu Dirceu rindo. Mas Pedro não deixava o sucesso subir a cabeça. Continuava chegando cedo, aprendendo, ajudando colegas. E foi exatamente isso que chamou a atenção de João Bento. Num fim de tarde, pai e filho se encontraram na varanda da empresa. O céu alaranjado, a cidade se acalmando lá embaixo, e o silêncio confortável entre eles. Pedro, você já mostrou que sabe resolver problema técnico, mas quero te propor outra coisa. Pedro olhou curioso. Que tipo de coisa? João puxou uma pasta fina da pasta de couro. Dentro, havia um documento com o selo da empresa e uma proposta. Coordenação do projeto Raízes 2. 0. Expansão da cultura interna da Lima em Chaves para outras unidades regionais. Eu quero que você vá além da tecnologia. Quero que lidere pessoas. Que ensine o que você aprendeu com o exemplo. Que fale sobre caráter, sobre respeito, sobre o que significa crescer sem pisar em ninguém. Pedro ficou em silêncio. Aquilo era mais do que uma promoção. Era um voto de confiança no seu valor humano. E se eu falhar? Ele perguntou. João sorriu. A gente falha sim, mas o importante é cair em pé e levantar com mais consciência do que antes. Pedro pegou o envelope, olhou para o pai e, com os olhos brilhando, respondeu: então eu aceito, mas vou fazer do meu jeito, com os pés no chão. Como você me ensinou? João colocou a mão no ombro do filho, emocionado. É tudo o que eu esperava ouvir. E ali, entre gerações, começou o nascimento de um novo líder para o futuro da empresa. Pedro iniciou sua nova jornada como coordenador do projeto Raízes 2. 0 com um entusiasmo genuíno, mas também com um frio na barriga. Pela primeira vez, não lidaria apenas com códigos ou redes, mas com gente de verdade, com histórias, inseguranças e visões de mundo diferentes. Sua primeira parada foi a unidade da empresa no interior de Minas Gerais. Ao chegar, foi recebido com educação, mas também com olhares desconfiados. É ele, o tal coordenador novo, tão jovem assim? Cochichavam alguns. Pedro sabia que não bastava dizer que era filho do João Bento. Precisava mostrar com atitudes que estava ali para somar e não para mandar. No primeiro dia, não entrou direto na sala de reuniões. Foi pro galpão, ajudou a descarregar caminhão, comeu com os funcionários no refeitório simples e, à noite,
Pediu para dormir num alojamento da própria empresa, em vez de hotel. No segundo dia, reuniu todos e fez um discurso direto. Eu não vim ensinar, vim aprender. E o que eu aprender com vocês, quero levar para o resto da empresa. Juntos podemos melhorar o que ninguém nunca quis ouvir de verdade. Um senhor de voz grave, o líder da manutenção, levantou a mão. E o que você sabe da vida, menino? Já comeu arroz com sal porque não tinha nada em casa? Pedro olhou nos olhos dele, firme. Já. E foi uma das refeições que mais me ensinou a dar valor à comida e à vida. Silêncio. Aos poucos, os muros começaram a cair. Os funcionários se abriram, contaram o que funcionava e o que precisava mudar. Pedro anotava tudo, sem filtros, sem promessas vazias. No fim da semana, o mesmo senhor que o havia confrontado no primeiro dia o chamou de lado. Você é feito do mesmo barro que seu pai, mas com a cabeça da nova geração. Vai longe, rapaz. Pedro sorriu. Vou onde der para ir de forma justa. E assim, com humildade e presença real, ele começou a plantar sua própria liderança, não herdada, mas conquistada. Pedro voltou da viagem com a mochila cheia de anotações, relatórios sinceros e até bilhetes escritos à mão por funcionários que nunca haviam tido voz. Mas mais do que isso, ele trouxe um novo olhar. Na sala da presidência, entregou tudo a João Bento. Tá tudo aqui. O que funciona, o que não funciona e, principalmente, o que nunca foi ouvido. João olhou o envelope com carinho. Passou os dedos sobre o papel como quem reconhece um gesto raro nos tempos de hoje. Atenção genuína ao outro. E o que você sentiu, Pedro? Perguntou ele. Que liderança não é sobre saber mais, é sobre ouvir melhor. Que os maiores talentos da empresa estão escondidos atrás de crachás comuns e que o maior erro seria achar que o topo ensina mais do que o chão. João sorriu, com os olhos marejados. Você entendeu o que muita gente com 30 anos de carreira ainda não entendeu. Pedro hesitou, depois completou. Mas também vi que o peso de estar aqui em cima é grande. Que qualquer erro meu pode manchar tudo o que você construiu. João se levantou, foi até o filho e colocou a mão em seu ombro. Se o que eu construí depende de não haver erros, então não construí nada sólido. O que eu fiz foi levantar base. E agora, é você que começa a erguer o resto. Naquela noite, os dois jantaram juntos no sítio. Pela primeira vez, sem falar de empresa. Falaram de infância, de medos, de sonhos, de como o tempo separou, mas o caráter aproximou. E ao final, antes de se despedir, João disse: Pedro, o que a gente deixa pro mundo não é o que a gente constrói com as mãos. É o que a gente acende nas pessoas. E você tá acendendo luz onde antes só tinha sombra. Pedro assentiu, emocionado. Ele não era mais só um filho. Era o início de um legado vivo. Meses se passaram. A Lima em Chaves agora era conhecida em todo o país como uma empresa modelo em cultura humana, transparência e liderança compartilhada. Reportagens surgiam, convites para palestras choviam, mas João Bento recusava todos. O palco é dos que ainda precisam ser vistos, dizia sempre. Pedro liderava com naturalidade. Não era autoritário nem populista. Era coerente, e isso bastava. Transformou os relatórios do Raízes 2.0 em uma cartilha de formação interna que virou referência para outras companhias. Patrícia, agora diretora de desenvolvimento humano, ajudava outras mulheres da empresa a crescerem em cargos onde antes só se viam homens engravatados. Gustavo havia se tornado supervisor do setor de frota e era respeitado por todos, inclusive por Toninho. Certa manhã, João Bento chamou Pedro para uma conversa no alto do prédio. Lá de cima, dava para ver a cidade que antes o ignorava e que agora o admirava. Sabe por que eu nunca troquei essa cadeira por outra mais luxuosa? Perguntou João. Pedro riu. Por que o senhor nunca ligou para a aparência? Não, porque ela me lembra de onde eu vim. Essa cadeira era do antigo almoxarifado. Foi a primeira que usei quando cheguei aqui. E agora, quero que ela seja sua. Pedro engoliu seco. Mas o senhor... João levantou a mão, interrompendo. Eu não tô indo embora. Só tô saindo do caminho. Para você trilhar o seu. Com seus passos. Com sua sombra. Ele então tirou do bolso uma chave antiga, com o nome João Bento, gravado no metal. Essa chave era da minha primeira sala.
Uma salinha nos fundos, onde ninguém batia na porta. Agora, ela é sua. Não porque é herança, mas porque você construiu o direito de entrar nela. Pedro pegou a chave com as mãos trêmulas. Eu nunca vou esquecer o que aprendi com o Senhor. João sorriu. E eu nunca vou deixar de te observar, de longe, mas com orgulho. Naquele instante, o menino que cresceu sem o pai e o pai que viveu sem o filho, finalmente estavam lado a lado, como iguais. O legado havia sido passado, mas a história ainda não tinha acabado. Depois de entregar a chave e deixar Pedro no comando, João Bento começou a aparecer menos na sede da empresa. Não por cansaço, nem por vaidade, mas porque sentia que seu tempo ali havia cumprido seu ciclo. Voltou a morar de vez no sítio, cuidando das galinhas, da horta e das vaquinhas leiteiras. Lá, o celular só tocava para emergências. E mesmo assim, às vezes ele preferia não atender. O som da enxada batendo na terra era mais valioso que qualquer notificação. Mas sua ausência não era esquecimento, era confiança. Na empresa, funcionários continuavam contando histórias sobre ele. Como observava em silêncio. Como cumprimentava o zelador antes do diretor. Como sabia o nome da filha da moça da limpeza. E até a cor do avental favorito da dona Geralda. O seu João não pedia respeito, dizia Toninho. Ele ensinava o que era isso com o olhar. Patrícia, ao discursar numa convenção de liderança feminina, resumiu. Ele é o único gestor que conheci que sabia o que era perder. E por isso, ensinava a todos a valorizar cada pequena conquista. Sem gritos, sem espetáculo, só com presença. Pedro, agora oficialmente CEO, seguia os passos do pai, mas com sua própria pegada. Tecnologia aliada à empatia, inovação com raiz social, crescimento sem arrogância. E no sítio, sentado sob o pé de jabuticaba que plantou ao lado do pai quando era criança, João escrevia em um velho caderno. Hoje, sonhei com a empresa de novo. Mas não era prédio, era gente, caminhando em fila, de mãos dadas, olhando para frente. E percebi, não construí uma firma, construí um caminho. Ele sorriu, fechou o caderno e foi alimentar as galinhas. Porque no fundo, ele sabia. Não era preciso estar no topo para continuar fazendo diferença. A história de João Bento começou a circular em lugares que ele jamais imaginou. Em escolas públicas da periferia, professores passaram a usar sua trajetória como tema de redações. Escreva sobre alguém que venceu sem esquecer suas raízes. Em palestras sobre liderança, executivos citavam sua famosa frase: tecnologia qualquer um compra, caráter não. Na cooperativa agrícola da cidade, jovens do campo passaram a vê-lo como um espelho possível. Não como mito, mas como prova real de que o homem da terra pode comandar, ensinar e transformar, sem precisar abandonar quem é. Um dia quero ser como o senhor João Bento, dizia um garoto ao pai, apontando uma foto dele no mural da cooperativa. E o pai respondia: então começa respeitando quem te serve o arroz hoje. Ele começou assim. Na Lima, em Chaves, Pedro criou o Instituto João Bento, voltado para a formação de líderes de origem humilde, com bolsas de estudo, estágios e mentoria. Quando contou isso ao pai lá no sítio, João apenas riu. Eu nem gosto muito de ver meu nome estampado em coisa grande, não. Pedro respondeu, olhando com carinho. Mas é que seu nome, pai, ficou grande demais para caber no silêncio. Mesmo com o nome virando símbolo, João continuava simples. Ainda ajudava vizinhos a plantar mandioca, consertava telhado da igrejinha e dava carona para quem ficava sem ônibus na estrada. Porque para ele, liderar era servir. E mesmo sem nunca ter pedido por reconhecimento, ele se tornava o exemplo que todo jovem brasileiro precisava ver. Certa tarde, Pedro foi visitar o pai no sítio. Chegou de surpresa, sem gravata, sem carro de luxo. Só ele, um sorriso no rosto e 2 pães de queijo ainda quentes. João estava na varanda, limpando as unhas com um canivete, chapéu tombado sobre os olhos. Sem levantar a cabeça, disse: achei que cê ia esquecer de onde veio. Pedro riu. Só se esquecerem de mim inteiro. Porque metade de mim é isso aqui, e a outra metade é o que aprendi contigo. Os dois comeram em silêncio por alguns minutos. Depois, Pedro puxou uma pasta da mochila.
Trouxe isso para te mostrar. É o mapa da nova unidade da empresa em Goiás. Vai se chamar Filial Raiz. Foi ideia da equipe. João olhou sem disfarçar o orgulho. Tão abrindo perto de onde eu nasci? Justamente. E adivinha quem vai coordenar o projeto? João fez cara de quem já sabia. Aquele menino da manutenção da unidade do interior de Minas? Pedro assentiu. Isso, o mesmo que o senhor pediu para eu prestar atenção, porque olhava como quem queria entender o todo. João fechou a pasta devagar. Tá vendo? O segredo não é deixar gente no topo. É fazer gente brotar por todos os lados. Antes de ir embora, Pedro caminhou com o pai até o fundo do sítio, onde havia uma fileira de mudas de ipê amarelo recém-plantadas. O que é isso tudo, pai? Sombra pro futuro. Para quando eu não tiver mais aqui, ainda ter quem se sente no que eu deixei. Pedro olhou ao redor, o sol caindo devagar atrás das montanhas, e entendeu. João Bento não estava criando uma empresa. Estava cultivando um Brasil mais justo. Um gesto de cada vez. A inauguração da nova unidade filial Raiz foi marcada para um sábado ensolarado, no coração do interior de Goiás. A cidade inteira parou. Era a primeira vez que uma empresa daquele porte chegava com um modelo de gestão que priorizava a gente, antes de metas. Pedro chegou cedo. Patrícia também. Toninho, Gustavo, Dona Geralda. Todos foram convidados para o evento, mas com uma condição clara de João Bento. Nada de discurso para mim. Nada de estátua. Só plantem uma árvore. E foi exatamente o que fizeram. No centro do terreno da nova unidade, Pedro chamou uma criança da comunidade local para ajudá-lo a plantar o primeiro ipê. Enquanto a pá enfiava a terra e as mãos se sujavam, João observava de longe, sentado sob um chapéu de palha, apoiado no bastão de madeira feito por ele mesmo. "O senhor não quer chegar mais perto?" perguntou uma funcionária. Ele sorriu. "Já tô perto demais. Tô dentro disso tudo. Cada gesto deles carrega um pedaço meu. E isso já é mais que o suficiente." Após a cerimônia, João se levantou devagar e foi embora sem alarde. Pegou seu carro antigo, colocou uma música sertaneja baixa no rádio e seguiu de volta para o sítio, estrada de terra afora. No banco do carona, levava um pequeno vaso com uma muda de ipê, a mesma espécie que plantaram no evento. "Mais um para somar na fileira da varanda", murmurou. Na Lima em Chaves, ninguém sentia falta dele no sentido comum, porque a presença de João Bento não precisava de corpo para ser sentida. Estava no modo como as pessoas agora se cumprimentavam. No respeito entre setores, no orgulho de ser chamado pelo nome, na coragem de fazer o certo. Ele havia saído do prédio, mas nunca sairia das pessoas. Era madrugada quando uma forte ventania passou pela cidade. Nada de grave, mas suficiente para derrubar a placa antiga da entrada principal da Lima em Chaves. Na manhã seguinte, ao chegarem para trabalhar, os funcionários encontraram algo diferente no portão. Uma nova placa, simples, de madeira entalhada, com letras firmes que diziam: João Bento, Centro de Desenvolvimento Humano e Logístico. A ideia foi de Pedro. A autorização? Nunca pediu. Sabia que o pai, se soubesse, mandaria arrancar. Mas ele precisava deixar claro para todos que aquele espaço não era sobre cargos, planilhas ou lucro. Era sobre gente, e gente muda o mundo. No sítio, João regava suas plantas quando recebeu a visita de um caminhão com o novo uniforme da empresa. Camisas cinza com detalhes em amarelo ipê e a frase estampada nas costas: "Quem você é quando ninguém está olhando?" Ele passou a mão no tecido, sorriu e balançou a cabeça com humildade. Virou tudo isso. E eu só queria vender uns ovos com dignidade. Naquela noite, no jantar em família, Pedro propôs um brinde. Ao homem que ensinou a todos nós que liderança se constrói com verdade e que o maior cargo do mundo é ser exemplo. João ergueu o copo de suco de caju, olhou nos olhos do filho e disse: "E que ninguém se esqueça, o respeito não nasce no crachá. Ele nasce no jeito que você trata o mais simples, quando ninguém está vendo." Todos brindaram. E naquele momento, João Bento não era mais só um nome. Era uma história viva. Um homem que entrou com uma caixa de ovos e saiu deixando um legado que nenhum diploma, nenhum terno e nenhum cargo jamais poderiam construir. Porque no fim das contas, os verdadeiros patrões do mundo são aqueles que lideram com o coração e transformam tudo ao redor,
sem precisar levantar a voz.